Oi, tudo bem com vocês? Vim trazer para vocês o resultado de todos os meus exames. Eu sei que tem muitas mulheres aí que estava passando ou que está passando por esse mosquito, gente, por tudo isso que eu relatei para vocês aí no último vídeo sobre a minha saúde, meus ovários, do meu útero, né? E da última vez eu mostrei para vocês que eu tinha feito um exame e o meu ovário esquerdo estava muito aumentado. Ele estava com 48, 49 de volume, se eu não estiver enganada. Eu tava com um cisto hemorrágico, foi esse aqui, ó. Tava com 48,7 centímetros cúbicos, o ovário esquerdo. Enquanto o direito ele só tinha 4, que é o normal, né, gente? Então eu tava muito apavorada. Olha, o tamanho que tava esse cisto no meu ovário. Eu tava com muito medo, até porque eu falei pra vocês que o meu exame de sangue, marcador tumoral do CA-125 tinha dado alterado. O normal dele era 30 e pouco, e o meu deu 57, 58. Eu deixei o exame ali, esqueci de pegar pra vocês verem. Então, eu tava com muito medo de ser alguma coisa ruim, né, gente? Uma coisa que a gente sabe, né? O câncer, ele tem afetado ainda mais a vida das mulheres nesses últimos anos. E eu que tenho histórico familiar de mulheres da minha família que já tem isso. Então eu fiquei com muito medo, eu não consegui, tenho problema de fertilidade. Então tudo isso pra mim foi um gatilho muito grande que me fez ficar triste. E eu trouxe aqui pra vocês esse relato. Eu não voltei mais pra dar explicação, mas é porque eu não tinha explicação, gente. As condições financeiras pra me pagar pra fazer a ressonância não estavam das melhores, né? Ele também tinha passado pra mim um exame das trompas, que não tem aqui na minha cidade. E o que eu fiz foi me cuidando em casa, comecei a fazer atividade física, foi me cuidando, e aí logo eu saí do meu emprego, porque também tava me abalando muito emocionalmente. E aí, como eu fiquei em casa recebendo seguro, eu decidi ir no postinho aqui, que é perto da minha casa, pra mim fazer os pedidos dos exames que o médico tinha pedido pelo SUS. Aí eu levei pra ele todos os exames que eu já tinha em mãos, levei pro médico e contei o que estava acontecendo. E aí ele refez de novo os pedidos pra mim pelo SUS. E aí, como eu ia ficar recebendo seguro até agora no final do ano, eu descansei um pouco, né, gente? E fui esperando. Logo que ele pediu pra mim o exame, ele solicitou pelo SUS a ressonância magnética, outra transvaginal para ver se tinha diminuído o cisto, e foi isso. E me encaminhou para o ginecologista também pelo SUS. Aí, gente, eu fiz no dia 4/7, não, eu fiz no dia 29/7 outra transvaginal. Foi isso que me fez ficar mais tranquila para me esperar a ressonância ser liberada. Porque a gente sabe que pelo SUS é muito complicado, né? Então, eu fiz no dia 29/7 outra transvaginal. E deu assim. Meu ovário direito estava com 5,6 e o ovário esquerdo estava com 8,8 centímetros cúbicos. Então, gente, eu já fiquei muito mais descansada, porque, como eu disse, nesse aqui, que foi o que eu mostrei pra vocês no vídeo, meu ovário tava com 48, quase 49 de volume. E aqui, no que o médico pediu pelo SUS, já tava com 8,8. E ele tava assim ainda desse tamanho, porque foi apresentado um cisto anecogênico de aspecto folicular. Mas o médico falou que esse cisto aqui é porque eu tava no meu período fértil, então era normal que tivesse ele lá, né? Toda mulher tem, e quando a gente menstrua, ele é liberado. É mais ou menos isso que ele quis me explicar. Então, gente, dentro de tudo isso, eu fiquei mais tranquila, né? Continuei me cuidando, sempre prestando atenção nos meus sintomas, que eu sempre fui uma pessoa que teve muita cólica. E toda vez que começava a dar aquela cólica que eu falei pra vocês no outro vídeo, que era insuportável, eu tentava me cuidar, né?
ficar tranquila, porque o nervosismo também, gente, afeta muita gente. E até, gente, que agora, no início de dezembro, saiu a minha ressonância, né? Lembrando que nesse tempo todinho que eu fiquei, eu não tava me prevenindo, né? Porque, como eu disse pra vocês, eu e meu esposo, a gente quer engravidar. Não tava me prevenindo, mas também nada estava acontecendo, né? Nada de fora do comum estava acontecendo. No meu período fértil, eu sempre estava monitorando para aumentar as chances de gravidez. Mas aconteceu que agora em novembro e dezembro, a gente meio que relaxou, a gente não tentou mais engravidar, até porque estava no final do ano. E aí eu comecei a vender doces aqui na minha casa, tava indo para frente a minha mini empresa, né? Graças a Deus, meu delivery tá funcionando bem. E aí a nossa família não é aqui da nossa cidade, então a gente não tava planejando nada, porque a gente tem que juntar dinheiro para viajar, né, gente? Para passar o final do ano com a família. E aí, não me cuidei e já vou contar para vocês o que aconteceu. Saiu minha ressonância pelo SUS. Eu fiz ela sem nenhuma dúvida de gravidez, porque eu ainda falei pro meu esposo, saiu o pedido e eu sei que a gente não pode fazer ressonância estando grávida. E aí eu falei pro meu esposo um dia antes, eu falei assim, amor, Deus tá pedindo pra mim fazer um teste de gravidez. Porque eu sei que eu não engravido fácil, mas vai, né? Vai que. Ele falou assim, não, tudo bem. Ele chegou do serviço de tarde, me trouxe um teste e a ressonância já era no dia seguinte. Aí de manhãzinho eu acordei pra ir fazer a ressonância, fiz xixi no teste, não deu nada. Então não era gravidez, não tinha nada, né? Eu também não tava sentindo nada, gente. Eu fiz somente por desencargo de consciência, tá? Não tinha nada, não tava sentindo nada. A gente não tinha acompanhado o período fértil, não tinha nada. Então fiz essa ressonância, né? E fiquei aguardando o resultado. Fiquei com um pouquinho de medo, pelo jeito que a mulher lá da ressonância me olhou, né? Que a gente já fica naquela expectativa. E aí, gente, peguei o resultado da ressonância. Pra minha surpresa, não tinha mais ovário policístico, não tinha mais cisto no ovário, graças a Deus não tinha. Mas me veio um diagnóstico de adenomiose. Aí, gente, não vai dar pra vocês ver porque fica ao contrário, mas adenomiose. Fala aqui, medula óssea normal, tendões e músculos normais, bexiga de boa capacidade volumétrica, sem evidências de alterações parentais ou de conteúdo, algum conteúdo lá que eles falam. O útero com morfologia e dimensões preservada. Aí fala assim, as sequências T2 nota-se espessamento e irregularidade da zona juncional, endométrio laminar centrado com espessura de 6 milímetros. Ovários parauterino em formas e dimensões normais, com intensidade de sinal preservada, sendo possível identificar alguns folículos no parênquima. Reto e gordura da fossa esquioretal de aspecto normal, ausência de formações expansivas ou coleções líquidas na pelve. Mínima quantidade de líquido livre em fundo de saco de Douglas. Então, gente, o que eles notou aqui é que eu tenho um espessamento ou irregularidade que eles falam na zona juncional e o endométrio com espessura de 6 milímetros. Que isso aqui quer dizer que é adenomiose, né, gente? Eu fui pesquisar sobre o que é adenomiose, ela é muito parecida com a endometriose. A endometriose, ela cresce ali no ovário, pode se estender quer dizer, ela cresce no útero, pode se estender pro ovário, para qualquer região do corpo, gente. A endometriose, ela cresce até no intestino, se não for tratada logo, né? Já a adenomiose, ela é entre o músculo do útero. Então, a adenomiose, gente, é como se fosse uma ferida entre o músculo do útero, sabe? Ali bem dentro do útero mesmo. E por conta disso, é muito perigoso fazer uma cirurgia para retirada, até porque se ela tiver só um foco, aí sim dá para fazer uma cirurgia ali e tirar, só que é tirado um pedaço do útero, né, gente? Agora, se for espalhado no útero, é impossível fazer uma cirurgia para tirar, porque o útero vai ficar todo deformado, né, gente?
Então, foi um baque tanto pra mim. O médico falou pra mim, eu não cheguei a levar no ginecologista ainda essa ressonância, tá? Eu levei no médico aqui do meu postinho. Já conto por que eu levei pra vocês. Então, eu fiquei muito triste, gente, porque eu comecei a pesquisar, especialista falando, o doutor Drauzio Varela, sei lá como fala o nome, falando que a adenomiose, gente, a única cura pra ela é tirar o útero, é fazer, esqueci como que fala o nome lá, é a retirada do útero. Ela não tem cura, o máximo que eles podem passar é um remédio, só que pra quem é tentante, o que que eles fazem? Eles passam remédio pra mim, só que pra mim que sou tentante, né? Eles vão me passar um remédio, só que esse remédio, ele vai me levar à menopausa. Aí é que tá o problema. Porque se eu entrar na menopausa, gente, eu perco a minha chance de engravidar. E o que que eles fazem? Eles retiram os óvulos da gente e colocam no congelamento, né? Pra poder fazer o tratamento em mim e depois tentar a gravidez, FIV, sei lá como que foi, eu não entendo muito desses termos técnicos aí. Mas é mais ou menos isso. Então, assim, a cirurgia é complicada, o tratamento para quem quer engravidar também é complicado. Para quem não quer engravidar, eles cortam a menstruação, porque toda vez que eu menstruei, é mais parecida com a endometriose, toda vez que eu menstruar, vai acontecer de ela aumentar. Então, assim, eu escutei um especialista falando que a adenomiose é como se o útero da mulher que tem adenomiose, gente, vivesse inflamado. É como se ele vivesse inflamado todo o tempo, porque ele tem uma ferida ali dentro, você entendeu? Tem uma ferida ali entre os músculos do útero. Então, é como se ele fosse inflamado 30 dias por mês. E por isso que dificulta a gravidez. Eu até vi alguns relatos de médico falando que o útero, quando é muito dentro do útero, essa adenomiose, ele fica esponjoso, né? E isso dificulta a implantação do embrião. Por isso que muitas das vezes quem não sabe por que não engravida, às vezes até o óvulo é fecundado. Só que na hora de fixar na parede do útero, ele não tem sucesso, né? Porque ali não tá uma terra fértil, como se diz, né? Não tá tão fértil ali o útero. Então, às vezes a gente acha que é a gente no ovulo, às vezes a gente acha que as trompas tá entupida, às vezes a gente acha que tem algum outro problema, quando na verdade, quem não tá conseguindo receber o óvulo é o útero, né? Então, gente, eu fiquei muito triste, e aí eu acabei descobrindo que o CA-125, a adenomiose, ele altera o CA-125, então o que alterou o meu CA-125 foi a adenomiose, porque inflamações na pelve alteram o resultado do CA-125, né? As inflamações alteram. Então, o motivo foi esse, porque graças a Deus não apareceu nada aqui que pudesse indicar algum tumor maligno, alguma coisa assim. Então, o CA-125 foi alterado por causa disso. Só, gente, que isso aconteceu toda semana passada, tá? Que eu peguei essa ressonância. O médico, aí quando foi, eu peguei a ressonância na segunda-feira, tive esse resultado aqui de adenomiose, fiquei triste pra caramba, porque eu já sou cheia de problemas e tipo assim, as minhas chances de engravidar caíram muito, né? Caíram muito mesmo, porque pra quem já tem todo um problema igual eu tenho com mais adenomiose, eu nem sei, gente, qual é a minha chance, né? Então, muito triste com meu esposo. E aí eu comecei a ficar assim, relaxei, sabe? Relaxei e falei, não, Deus tem alguma coisa pra mim, não é possível, gente. Não é possível que depois de tudo isso, eu vou ter que tirar meu útero. Aí, o que aconteceu? Eu comecei, o meu seios começou a ficar dolorido, né? Inchado, dá pra ver até agora que ele tá bem inchado, não tem todo esse peito aqui. E aí, eu falei pro meu esposo assim, no domingo passado, a gente indo no atacadão aqui, comprar as coisas pra fazer meus doces, né? Eu falei assim, amor, eu tô pensando em fazer um teste, porque eu fiquei tão triste esses dias e meu seio está doendo, talvez possa até ser só... Olha meus cachorros latindo, né? Talvez possa até ser só a menstruação, né? Que tá pra vir. Mas eu tava assim, gente, tão sem esperança e ao mesmo tempo com tanta fé, que eu pensei assim,
vai que Deus tá me mostrando que quem dá a última palavra é Ele, né, gente? Eu até me emociono com isso, porque eu tô passando por um momento muito delicado. E ele falou assim, mas será, amor? Eu falei assim, não sei, mas eu falei isso também por falar, só porque eu tava muito triste, né? Pelo fato de eu não ter a chance de engravidar. E aí, meu esposo, quando foi na segunda, meu esposo chegou em casa, continuava triste. Aí ele falou bem assim, o que foi que você tá triste? Eu falei, não, porque eu não posso te dar um filho, eu não sei como que vai ser. Ele falou assim, você tá achando que eu vou deixar você, te largar porque você não pode me dar um filho? Eu falei, fiquei assim, sem reação, né, gente? Porque ele tem um sonho muito grande de ser pai. Aí eu tava fazendo comida nesse horário, ele falou bem assim, eu não te amo por quem... Não, ele falou assim, eu não te amo pelo que você pode me dar, eu te amo por quem você é. Então, assim, se a gente não conseguir ter o nosso filho, a gente vai adotar. E antes disso, a gente vai procurar ajuda, a gente vai procurar o impossível pra gente conseguir ter nosso filho. Mas você não precisa ficar se preocupando, porque eu não te amo. Nunca te amei pelo que você pode me dar, eu te amo pela pessoa que você é. E aquilo, gente, nossa, aquilo me aliviou de um tanto, que eu nunca esperava escutar isso. Mas, quando foi na terça-feira, já tava indo pro dia 39 do meu ciclo sempre é de 40 dias, né? 40, 42, e aí vai. Meu ciclo é muito longo por conta desses problemas. Aí eu falei assim, amor, você podia comprar um teste pra mim, né? Só pra desencargo de consciência. Ele falou assim, amor, você tá muito ansiosa, é porque você recebeu esse diagnóstico. Eu falei, não, compra pra mim. Aí ele foi comprar um arroz na hora do almoço e trouxe pra mim o teste. E aí de tarde ele saiu pra ir pro serviço e falou bem assim, você não vai fazer esse teste hoje. É pra você fazer só amanhã no primeiro horário. Porque você tem que fazer com a primeira urina. Porque era daqueles bem baratinhos, gente, tá? De R$5,99. Falei, tá bom. Tá bom, né? Ele saiu, virou as costas, eu fui lá e fiz. Já tinha 3 horas que eu tava segurando o xixi, já tava tudo planejado. Aí, gente, eu não esperava. Começou a subir aquela segunda linha bem fraquinha, sabe? Mas, gente, isso nunca se passou comigo. Nunca, nunca, nunca aconteceu comigo. De 7 anos, gente, nunca tive um teste de gravidez com uma linha, com 2 linhas. Nunca. Nem fraca, muito menos forte. E aí eu falei assim, eu comecei a chorar, né? Eu falei assim, Deus, o que você tá querendo me dizer? Porque semana passada, pelos médicos, tipo assim, a minha chance de gravidez é muito pouca. E agora, isso aqui, e aí eu comecei a ficar desesperada, né? Não contente, eu comprei um teste da Clear Blue e outro do mesmo que ele tinha comprado pra mim. Não, minto, eu comprei da Verifique, baratinho também. E o da Clear Blue era digital. Aí eu falei assim, vou fazer esse. O tempo do meu xixi juntar, gente, foi o tempo do pessoal da farmácia vir me fazer a entrega. Fez a entrega. Eu fiz o xixi nesse digital e fiquei esperando, tremendo, gente. Eu vou deixar aqui agora pra vocês a parte que eu recebi o positivo, tá? Eu não tenho mais aqui o teste porque eu abri ele na ansiedade. E também sumiu o grávida dele. Aí eu fiz o teste, gente, ficou aquele negócio carregando, carregando, carregando. Não acreditei, gente. Deu grávida de 1 a 2 semanas. Falei, não, gente, não é possível. Não é possível isso acontecer. Não é possível, gente. E ao mesmo tempo que eu falava que não era possível, eu acreditava que Deus, ele tem uma forma tão linda de mostrar as coisas pra gente. Mas tão linda. Só que eu sabia, gente, que a minha gravidez não seria assim, fácil, né? Porque eu tenho muito problema, gente. Então, eu sabia que pra mim levar uma gravidez adiante, eu tenho que fazer um tratamento, eu tenho que preparar meu útero, né? E aí, coloquei na cabeça, fiz outro teste de novo, deu positivo de novo. Foi 3 positivos. Um dia só. Aí eu fiz a surpresa pro meu marido, contei que tava grávida, ele contou pra todo mundo. E aí começou o pesadelo, né, gente? Oi, gente, vim continuar o vídeo aqui, porque eu não consegui terminar aquele dia. Fiquei um pouco emocionada, né? Mas vou dar uma resumida aqui bem breve pra vocês.
Vocês viram lá que eu fiz o teste de gravidez. Deu grávida de 1 a 2 semanas. Fiz vários e vários outros testes também. Aquele de tirinha. Que deu... O de tirinha tava dando bem fraquinha. No 3º dia ele ficou bem forte. E aí, gente, eu comecei a ter sangramento. Eu marquei um dia anterior que eu comecei a ter sangramento. Eu tive uma dor muito forte nas minhas costas, gente. Sabe aquela dor que chega e queimava, assim, na altura do cóccix? Mas é uma dor que eu nunca senti. E eu falei pro meu esposo, alguma coisa tá acontecendo. Porque eu nunca tive essa dor. Falei assim, amanhã cedo eu vou fazer uma ultrassom. Aí, gente, eu sabia que eu não ia conseguir ver quase nada na ultrassom, né? Porque pelo teste eu tava de 1 a 2 semanas. Só que eu queria saber o que tava acontecendo por causa daquela dor. A ultrassom ficou marcada para 9h45. Aí eu cheguei lá no outro dia de manhã. Quando eu cheguei na clínica, gente, que eu di meu nome lá e fiquei na sala de espera, eu fui no banheiro e comecei a sangrar. Passei o papel higiênico para me limpar e vi que tinha um pouquinho de sangue. Aí, logo depois me chamaram para fazer a ultrassom. E aí eu contei pra moça que eu tava começando a ter sangramento. Ela falou que não tinha problema e aí continuamos, né? O médico olhou, falou assim que pelo meu endométrio tava assim, numa gestação, o meu colo do útero estava fechado, que ele não estava vendo nenhum sangramento pela ultrassom. Então significava que o sangramento não era dentro do útero, né? Ele me explicou que na gestação, umas veinhas assim no colo do útero, elas podem dilatar, né? E pode ocorrer um pequeno sangramento. Só, gente, aí ele pegou e falou bem assim pra mim, eu vejo algo aqui que aparenta ser um saco gestacional, só que era muito pequenininho, gente. E aí ele falou bem assim, você vai pra casa, vai ficar de repouso absoluto e vai voltar dia 19. Eu acho que dava 10 dias. Daqui 10 dias que vai dar agora dia 19. Não é pra você fazer nada, é pra você ficar sentada ou deitada, sem fazer nenhum tipo de esforço, nem varrer a sua casa. E aí a gente vai ver se evoluiu essa gravidez. Então tá, gente, voltei pra casa, né? Meu esposo começou a fazer as coisas dentro de casa e eu fiquei de repouso. Quando foi no dia seguinte, eu vi que tinha aumentado um pouco o sangramento, né? E começou a me dar cólica. Aí eu falei, olha, eu vou ter que ir na UPA. Aí eu mandei mensagem pra moça da ultrassom pra ver se ela conseguia me passar alguma informação da ultrassom pelo WhatsApp pra me mostrar pro médico lá na UPA, né? Só que ele já tava fechado, eles não estavam atendendo mais, já era sábado à tarde. Aí, falei assim, vou esperar mais um pouco. Quando foi no outro dia, gente, aumentou muito, tava vindo igual água. E aí, ao mesmo tempo que vinha muito, quando eu levantava, quando eu tava sentada, não saía muito. Mas quando eu me levantava, descia muito. E aí, começou a sair aquelas bolas pretas, sabe? Aquele sangue coagulado bem preto, junto com o vermelho vivo. E aí eu falei pro meu esposo, a gente vai ter que ir na UPA. Aí a gente foi na UPA, chegou lá, o médico fez o toque e falou que meu útero já estava aberto, gente. Então, o dia que eu fiz a ultrassom ele tava fechado, né? E aí depois ele já estava aberto. Aí eu já sabia o que tinha acontecido, né? E aí me deram remédio que eu tava com dor e pedi um exame de sangue, beta-HCG, pra ver se ainda tinha hormônio. E tinha, gente, só que era muito pouco pra poder confirmar uma gravidez, né? E o médico falou que possivelmente o óvulo foi fecundado e quando ele tava tentando se desenvolver na parede do útero, ele não conseguiu. Por isso que eu tive vários positivos, né, no teste de gravidez. O primeiro beta que eu fiz deu inconclusivo e a moça me mandou a foto lá do teste que eles fizeram e falou que não podia colocar positivo mesmo havendo hormônio no sangue, né? Que a fita deles lá, gente, do laboratório, ela tem que dar escura. Se ela der um escuro claro, para eles é negativo, tá? Porque eu fiz o qualitativo, eu não fiz o quantitativo. Então, pelo quantitativo, até poderia dar
um hormônio ali legal, mas pelo qualitativo que foi que eu fiz, ela me explicou que não dava pra ela colocar um positivo, mas que era pra mim voltar daqui 2 dias, que não era pra mim deixar de voltar, porque ia dar positivo, né? Só, gente, que nesse meio tempo, eu acho que foi quando começou a perda, né? E daí os hormônios, ao invés de aumentar, ele caiu. Um dia antes de eu começar a ter sangramento, eu fiz outro teste de farmácia. E aí ele deu um escuro bem forte, né? Falei, bom, então tá tudo certo. Mas quando foi no outro dia, começou o sangramento. Então, gente, é isso que aconteceu. Uma semana eu tive diagnóstico de adenomiose. Na outra semana descobri a gravidez. E na mesma semana eu perdi. Que foi agora esse final de semana passada. Então, gente, de tudo isso que aconteceu, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, né? Eu sei que Ele tem alguma coisa pra mim, porque ao mesmo tempo que Ele me deu, Ele tirou, né? Então, acredito que não seja o momento certo. Mas eu acho que Ele quer me mostrar que quem dá a última palavra é Ele, né? Que eu tava na minha cabeça já que eu não podia ser mãe. E o dia que eu levei a ressonância aqui no postinho, o médico falou pra mim que a única cura era a retirada do útero. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então eu sabia que se eu tivesse pegado todos esses meus exames e levado no ginecologista, ele ia me dizer a mesma coisa, né? Que seria difícil a gravidez, ou que talvez não poderia, dependendo de como tá meu útero, porque eu ainda não tenho, gente, um diagnóstico final, né? Porque eu ainda não levei no meu ginecologista, tá? Até porque logo depois que eu peguei a ressonância, já veio a gravidez, então não tive tempo nem de reunir meus papéis e levar no ginecologista para se tratar só da adenomiose. Quando eu levei aqui no postinho, foi para poder dizer para ele que eu tinha feito um teste e estava positivo e que eu tinha adenomiose, que era o resultado que tinha dado no exame. Ele falou para mim, então vamos ver como que vai andar a sua gestação, para depois a gente ver sobre a adenomiose, uma coisa de cada vez, né? E eu sei, gente, que se eu tivesse levado todos esses papéis no médico, ele ia dizer para mim, isso que eu já sei, né, que o outro médico aqui já disse. Só que a diferença agora, gente, é que eu sei que eu posso sim, porque Deus me mostrou isso, né? Eu sei que eu posso gerar, talvez eu tenha que fazer um tratamento adequado, ou esperar o tempo dele, não sei. A única coisa que eu sei é que eu posso sim, que eu sou capaz, né? Porque há muitos anos eu tento ter um filho e nunca consegui. Então, logo agora, no final do ano, que a gente não tava planejando, que a gente não tinha nada assim em mente, sabe? A gente não tentou esse mês, a gente esqueceu, enfim, a gente não tentou nada. E aconteceu. E ainda por cima, gente, eu tive uma ressonância, né? Grávida não pode fazer ressonância. E eu não sei se na ressonância já estava implantando ou se ainda estava só fecundado esse óvulo. Talvez seja isso que não evoluiu, né? Essa gestação, porque a ressonância é muito forte. Tem gente que fala que atrapalha e tem gente que fala que não atrapalha. Eu não sei, né? Eu não posso dizer se sim ou se não. Só pode dizer que eu perdi e não sei a causa. Talvez seja por causa da adenomiose, talvez seja por falta de progesterona, talvez seja por inúmeras coisas, né? Que eu não sei e eu vou descobrir só no começo do ano, que vai ser quando eu vou respirar agora, vou repousar, né? Porque eu ainda tenho que ficar de repouso por causa da perda. E no final do ano eu levo tudo pro médico ver. Então, resumindo, a causa do meu CA-125 ter aumentado é por conta da adenomiose, né? Porque é como se o meu útero vivesse inflamado e isso dá alteração no CA-125, porque o CA-125, ele não vê só tumores, né? Tudo que tem infecção, essas coisas, ele pega um pouquinho, tá? Então, a alteração foi isso, até porque não foi uma alteração muito alta, né, gente? E também, agora, nesse dia que eu fiz a ultrassom da gravidez, o médico falou pra mim que aparentemente eu tinha na parede do útero um nódulo subseroso. Eu acho que é esse nome, gente. Me perdoe se eu estiver equivocada aqui, porque na hora, como eu tava vendo o sangramento, eu tava muito preocupada. Não me lembro de muita coisa que ele me falou. Só sei que é pra mim voltar ele pediu pra mim voltar dia 19. E eu vou voltar mesmo tendo perdido, porque eu quero ver como que ficou meu útero por dentro, né? E aí já vou perguntar pra ele sobre esse cisto pra ver o que ele fala pra mim. E aí logo depois, lá pro dia 20, 21, eu faço outro vídeo aqui e conto pra vocês o que deu, tá bom? Então foi isso. Eu tô descansando no Senhor.
Sei que a última palavra é dele, sei que os planos meu talvez não sejam o mesmo dele, né? Na minha cabeça, o meu final de ano e o meu começo de ano já estava planejado, mas teve isso daí e desconcertou a gente. Mas é isso, gente, é caindo e se levantando, né? O problema do aborto, gente, é o que eu falo pra todo mundo que vem me perguntar agora por esses dias. Como que eu tô, se eu tô sentindo dor. E, gente, a dor física é isso aqui, ó. Perto do que passa aqui no coração da gente, tá? Ainda mais pra quem é tentante, né? Que demora tanto tempo pra conseguir e quando consegue é dessa forma. Mas, gente, o psicológico a gente não tem muito controle sobre ele, né? Já o físico não, a gente pode tomar remédio pra passar dor, pode fazer alguma coisa. Já o psicológico tem que ser trabalhado mais a fundo. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido certinho aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo assim que possível. E eu volto aqui no dia 20 ou 21 para poder dizer pra vocês o que aconteceu, tá bom? No mais é isso. Um beijo a todas. Espero que todas fiquem bem.